Olá, olá pessoal! Estamos aqui mais uma vez para o Squad Verso. Dessa vez, pela segunda vez, para falar de um tema que nós adoramos falar, né, Rafael? Com certeza. Tá eu aqui, o Rafael Botelho, meu xará, junto com um convidado especial aqui, que é o Vitor Odo, que já vou passar a palavra para ele poder se apresentar. Mas antes disso, queria convidar você para acompanhar a gente aqui no tema que vai ser, mais uma vez, inteligência artificial, OpenAI e todo tipo de tecnologia hoje que tem sido cada vez mais falada na mídia. E a nossa ideia aqui é debater inteligência artificial também no formato de aplicação, categoria, mercado, publicidade, marketing e todos esses aspectos, né? Por isso nós temos aqui um grande convidado que vai nos ajudar a debater bastante esse tema. Mas antes, eu gostaria de pedir para você, se ainda não segue, né, o nosso canal, então dá um segundinho, toca aí, ajuda a gente a crescer esse número de público, a conseguir chegar em mais pessoas, curtindo, comentando, porque com certeza essa talvez seja a necessidade ou um tipo de aprendizado que alguém que você conheça queira ter. Então, ajuda a gente aí a chegar em mais pessoas, curta, comente e siga aí a nossa página, nosso canal, né, Rafael? É isso aí, gente. Não deixa de seguir, comentar. É muito importante, né? Eu acho que um ponto que a gente sempre bate é o feedback de vocês, pra gente poder saber o tipo de conteúdo que a gente vai trazer, as pautas, porque o objetivo como um todo do canal sempre é deixar temas complexos de uma maneira mais simples, né? A gente tangibilizar isso e entender o impacto que isso tem no nosso dia a dia. Total. Então até por isso, né, aproveitando, vou começar a passar a palavra para o Vitor, para ele poder comentar um pouquinho mais sobre quem é o Vitor e comentar um pouco sobre a carreira, né, a carreira do Vitor. Bom, primeiramente, obrigado, pessoal, pela oportunidade de bater esse papo aqui com vocês. É um assunto muito bacana, muito amplo, né? Aberto a diversas aplicações e interpretações. E aí eu vou tentar contribuir aqui com aquilo que eu entendo a respeito do tema. Sou o Victor Hugo, né, mais conhecido como Odo, né, pelo mercado, né? Eu sou um profissional de tecnologia aí, com 16 anos de mercado. Muito focado na aplicação da tecnologia voltada para o marketing, voltada para a resolução de negócio. Não apenas, né, AI, mas também um range aí de tecnologias emergentes, né, que passa pelo lado de blockchain, NFT, smart contracts, elementos, né, da Web3 e também outras tecnologias emergentes que acabaram se popularizando com o tempo e também muito voltado para a aplicação mais prática do dia a dia, né? Não só daquilo que é divertido e bacana, né? Mas coisas relacionadas à plataforma, implementação de aplicativos, né? E Martech de um modo geral. Então, obrigado aí por me convidarem para esse papo. Legal. Pô, eu já vou começar aqui com a metralhadora de quem é o Odo, né? O Odo é um cara que, né, como vocês viram, um cara multidisciplinar, né? Ele vai falar de inteligência artificial, mas também tem uma experiência em Web3 e é um dos principais motivos pelo qual ele é um grande convidado aqui pra gente para relacionar esses pontos. É um amigo que a gente já comenta diariamente sobre esses temas, acho que super vale vocês acompanharem, mas lá pro final ele vai falar qual que é o site deles para também vocês terem acesso a todo o conteúdo que ele tem produzido sobre esse tema. Mas, Odo, por que, cara, tecnologia? O que fez você entrar nesse mundo? O que você se formou? O que você indicaria para uma pessoa que quer trilhar esse caminho, cara? A tecnologia eu vejo como um mercado com muita possibilidade, muito amplo e cada vez, né, cada ano que passa abrem mais as oportunidades, o leque de opções para você poder trabalhar nessa área. Eu, particularmente, quando comecei a minha carreira, eu comecei como programador, com 15 anos na época. Eu fui programador Flash, depois passei para... Flash, fazer a bolinha, ficar pulando fazer lá. a bolinha CD card, né, de apresentação de empresa, né, que era muito popular. ActionScript, né, Nossa que era senhora, a linguagem que na medo. época. Aí eu comecei trabalhando com Flash com 15 ainda, né? Os meus pais, eles tinham agência de propaganda. E aí a gente viu uma grande oportunidade na época no Flash. Aí começando a estudar o Flash, acabei estudando também, né? Indo, né, para um lado mais de programação, muito motivado para acessibilidade, que não era algo que o Flash era forte.
E aí, a partir disso, né, conforme eu fui aprendendo cada vez mais sobre programação, na época eu tinha visto um gap gigantesco que existia entre profissionais de tecnologia e profissionais de comunicação. E aí, por conta disso, né, quando eu fui fazer a minha graduação, eu fui, no primeiro momento, super contraintuitivo e decidi fazer publicidade e propaganda. Atuando como programador, né, mas fazendo publicidade e propaganda. E aí, anos depois, foi surgir o termo Creative Technologist, né, que é o cara justamente que entende questões importantes relacionadas à comunicação e também à tecnologia para fazer, né, um mix desses dois mundos, né, e trazer tudo que é bacana, porque a gente sempre viu, né, em agência, né, um cara não entende o outro, um cara não valoriza o outro. Ainda vê, né? Menos talvez. Menos hoje, né? E aí eu, até hoje, né, acabo tentando fazer esse papel de conciliar as áreas, né? E aí, aos poucos, né, fui desenvolvendo a carreira, né, passando, né, para um lado mais de gestão, que é onde eu vi que eu podia contribuir ainda mais para o dia a dia. E depois passando, né, por projetos de inovação. Até a gente teve um período aí grande onde, né, no caso da propaganda, a gente tem os festivais de publicidade, né, então como Cannes Lions, LIA, né, etc., que é onde ideias inovadoras são avaliadas, né? E aí teve um período aí, né, que a Creative Tech ela estava muito mais em alta, né, explorar tecnologias emergentes para que as marcas pudessem impactar pessoas de uma outra forma, né, mais criativa, ou chegar num ponto onde a mídia convencional não chega. E aí, né, acabei também desenvolvendo bastantes projetos nessa área, né, usando o VR, usando formas criativas de implementar tecnologias mais clássicas, né? Então, e assim fomos desenhando aí uma carreira sempre, né, voltada para o mercado de comunicação e negócios, aplicando, né, a tecnologia a serviço da criatividade, a serviço do negócio. Sim, eu acho que aproveitando, né, você tocou nesse tema sobre o mercado de marketing e publicidade, propaganda, trazendo para o tema de hoje, né, sobre inteligência artificial. Na sua visão, assim, de bate-pronto, bem direto, né, quais são os principais impactos que a inteligência artificial ela vai trazer para esse mercado em específico? Esse é um tema que ele é muito interessante, porque, né, existe, né, sempre um grupo, né, de pessoas que se assemelham em termos de skill e vão discutindo como que o mercado vai se direcionando, né? E aí, da mesma forma, eu participo de alguns grupos de profissionais de tecnologia, assim. E o que a gente sempre teve em mente é a AI vai surgir, ela vai se fortalecer e ela vai passar a automatizar processos mecânicos de dia a dia, e o pilar da criatividade vai ser a última salvação, né? Vai ser o último pico que a inteligência artificial vai atingir. E aí, eis que rapidamente a gente é surpreendido, né, com o ChatGPT, que acaba sendo usado para produção criativa de um jeito espetacular e muito inesperado, né? E aí acaba até criando um contraponto a esse respeito num primeiro momento, um temor. Mas a gente entende que, né, claro, existem divergências de opiniões, mas eu entendo que a entrada da inteligência artificial ela vem num primeiro momento muito através da alavancagem de produtividade, né? Então, antes, né, você demoraria muito tempo para produzir um artigo, para levantar referências e tudo mais. Então, a AI acaba sendo o seu assistente para isso, né? Seja um conceito que você vai gerar através do Midjourney para depois maturar, seja referências pegas através do ChatGPT mesmo, né? Acho que ela vem... a gente vai passar, né, pelo modelo de Gartner, né, do Hype Cycle, né, onde basicamente fala sobre a adoção da tecnologia, que ela começa como insight, passa por um pico de expectativas, aí depois uma queda, né, que é nessa adoção, que é o que a gente vê até, né? Exato. E aí depois ela vai encontrar o seu lugar, né? A gente está lá em cima, né? Acho que ela ainda vai se estabilizar e se estabelecer, né, até através da regulamentação que ainda deve chegar. Sim. Eu vi até acho que você também, uma pesquisa, né, que foi encabeçada lá pela MWeb, e é bem legal que ela traz um quadro, e eu discuto isso bastante com
bastante gente que veio me buscar pra falar que metaverso já era, né? Tipo, o assunto é muito isso, né? Que você falou. Que é o topo do hype e depois o momento de maturidade. Pode ter tecnologias que precisam de 2 hype pra ter tração. A inteligência artificial precisou, né? Ela teve o hype lá, a inteligência artificial, robô e papapá. Desceu e agora a gente se vê uma onda ainda maior e agora começa a descer também com maturidade. E aí eu vi que a inteligência artificial, dentro do quadro de proximidade de realidade, e dividindo em categorias como saúde, como supermercados e todas as aplicações que ela pode ter, inteligência artificial e inteligência generativa, né? Depois você pode explicar melhor o que é. Eles estão todos num ponto verde de amadurecimento, um ponto de aplicabilidade. As pessoas já vê, como você falou, né? Porra, vai melhorar a eficiência, um designer pode utilizar isso, um code, né? Um developer pode utilizar isso e etc, né? E, por exemplo, outras tecnologias já estão ainda mais no vermelho, ainda num processo de maturidade. Você consegue ver isso aplicado em outras categorias? Como que você vê isso? E até mesmo trazendo para a nossa realidade, né? Nós estamos no Brasil, nós vemos, né, a aplicabilidade disso. Você trabalha em uma grande agência que, cara, querendo ou não, tem debate sobre esse tema. Como que você vê isso aplicado à realidade? A AI, ela tem... Assim, né? Quando a gente olha, né, a possibilidade do processo de aprendizagem de máquina, né, a forma como funcionam redes neurais para solução de problemas, né, encontrar padrões, né, os próprios modelos matemáticos que são utilizados, né, acaba sendo aquilo, né? É um universo muito amplo de aplicações. E aí eu vou trazer um exemplo muito prático, que é muito bacana, que é o seguinte, eu vou trazer isso para o contexto que vai até soar um pouco inusitado, né, de aplicação de AI, que é na agropecuária, por exemplo, né? Cheguei a trabalhar com uma marca que ela estava implementando um processo de AI. E como que funcionava esse processo, né? Basicamente, imagina que existe um problema operacional no dia a dia para você pesar o gado, né? Então, você tem o gado que ele entrava numa fila, você ergue o gado, né, nessa balança e aí pega o peso dele. E aí, né, então, é um processo moroso e bem difícil, mas é importante porque ele mostra quanto que você vai ter de rendimento em termos de volumétricos de carne, por exemplo, né? E aí, o que foi estabelecido como processo usando a AI foi... imagine que foi colocado um grande painel para ser uma referência visual. E aí o gado era colocado, né? Esse animal era colocado de frente e era feita uma fotografia. A partir dessa fotografia, era feita as outras mensurações no modelo tradicional. Então, quanto que ele pesa, qual que é o percentual de gordura e etc. E aí, né, essas informações foram utilizadas para alimentar uma AI, né? E aí, a AI, quanto maior o volume de informações, mais ela consegue traçar padrões. Então, ela entendeu, essa imagem representa essa questão qualitativa, essa representa essa. Isso foi sendo alimentado. Quando chegou num volume grande o suficiente, a própria AI, a partir da fotografia, começou a inferir as características desse animal em termos de gordura e... estrutura, peso, né, etc, né? Então, e aí isso trouxe uma eficiência operacional incrível, porque ao invés de você ter todo aquele trabalho de passar a cinta no gado e levantá-lo, ele passou a simplesmente ser fotografado e seguir em frente na própria linha, e você acaba tendo uma eficiência operacional muito alta. Então, a AI, ela vem, né, para ajudar em processos que às vezes não são tão óbvios, né? Mas a aplicação ela é muito ampla mesmo. Exato. E me lembra muito um case também de uma empresa que usa para poder medir o gado, medir o material que tem no estoque. Então, em vez de eu ficar precisando contar assim todos os pedaços de madeira que eu tenho, eu simplesmente faço uma leitura, ele já me dá a quantidade. Um inventário, né? Um inventário muito mais prático, né? Mas pensando um pouco, principalmente usando o exemplo que a gente está comentando de criatividade, usar a inteligência artificial para isso. Essa semana, se não me engano, semana passada, ficou muito famosa aquela foto do Bento XVI, né? Usando um casaco de um estilista relativamente famoso.
E uma coisa que vem na minha cabeça, principalmente quando a gente fala de marketing e propaganda, é eu criar uma campanha a partir de uma inteligência artificial. Então, eu já sei o público que eu quero atingir, sei quais campanhas que tiveram sucesso, então eu posso utilizar a inteligência artificial, dependendo do modelo, né, de seguindo essa linha um pouco do gado, para poder me dar já perspectivas de campanhas. O quanto você acha que isso já é factível hoje, trazer para essa parte também criativa? Uhum. Que uma primeira preocupação é implementação operacional. A gente vai evoluir na parte operacional. E essa parte criativa, onde que muitas vezes ficava no ser humano ter as ideias, né? Vamos pensar, vamos colocar aqui, vamos fazer dessa forma. Uhum. E a gente traz para a inteligência artificial um modelo. Ficaria... O quão factível você acha que é isso? A gente está distante disso? Qual que é a sua visão sobre? Eu acho que o componente humano, ele ainda é necessário, né? Muito necessário. Mas assim, né, a gente já fez, né, uma série, tanto eu quanto o próprio Rafa já fizemos aqui, uma série de experimentos, por exemplo, com o ChatGPT, né? Então, por exemplo, crie para mim, né, um planejamento de estratégia de CRM, tendo em mente que o público é tal e a categoria de produto é tal, né? Até e aí isso não tem dados exato. sigilosos, são dados abertos, Isso, né? né? Uma simulação. Isso, que é uma outra questão que também é super importante, né? Exato. Que a gente vai acabar discutindo aqui, né? Mas colocando de forma ampla, né? Para testar os limites da AI. Aí o que acaba acontecendo é que ela vai te dar um esqueleto que muitas vezes vai ser genérico. Você não vai conseguir um grande nível de inovação hoje, né? Tudo vai mudando conforme ela vai maturando. Mas, ainda assim, isso é muito poderoso, né? Porque em termos de alavancagem de dia a dia, às vezes algo que você levaria muito tempo para fazer, você consegue produzir numa velocidade muito mais alta, mantendo qualidade, né? Funcionando realmente como um assistente, né? Como um copilot seu para o dia a dia, onde você quer estruturar uma apresentação, você quer estruturar um raciocínio, e aí, a partir dessas macroestruturas, né, você usa isso quase como como trilhos, né, para você seguir em frente, e aí você vai agregando aquilo que é a experiência humana, né, todo o background e know-how de cada um dos profissionais. Né? Legal. Desculpa interromper, eu acho que até vale a gente dar um disclaimer aqui que é importante, né? Uhum. Que a gente falou num dos episódios aqui fazendo tudo isso, a máquina vai cuspir uma informação. Sim. O mais importante de tudo é aprender com a máquina, né? Sim. Porque assim, até os testes que a gente sempre faz é entendendo o que ela tá trazendo de resultado, mas aquilo realmente faz sentido, né? Sim. Porque é igual o tempo do Google Tradutor, né? Quem principalmente antigamente, colocava minha informação lá, ele dava a tradução, mas ao invés de você ler, você copia, cola no e-mail e já manda o e-mail. Então, qual o benefício que você vai ter do aprendizado, né? Então, o chat também é importante também com a maneira de você, cara, eu preciso aprender, porque senão realmente eu vou ser substituído pela máquina. Não vou ter valor, né? Tem isso. Tem várias coisas, acho que estão embutidas nisso que você comentou. Por exemplo, né? De fato, nem tudo que uma AI, né, como o ChatGPT... Hoje, o ChatGPT, em muitos momentos, ele vai te mandar informações que são erradas. Sim. Por isso que é muito importante não fechar os olhos totalmente. E aí entra a importância do crivo humano, né, na história, quando você usa a AI para automação. Né? A gente está falando bastante de ChatGPT, mas existem outros. Tem o Jasper, né? Tem o próprio DALL-E, tem diversas soluções que vão surgindo, né? Mas é importante ter esse crivo humano, né, para poder validar. Não é à toa que a gente está vendo o surgimento daquela nomenclatura, né, do Prompt Engineer, que seria, teoricamente, o profissional, né? Que ele é especializado em operar uma AI e ele tem duas funções primordiais. Né? A primeira é ele realmente ter uma habilidade de conseguir se expressar, extrair o potencial máximo dessa AI, que vai ajudá-lo em termos de alavancagem, né? E também o processo de crivo de validação, né? Porque nem tudo que a AI vai gerar a partir dos seus inputs vão estar corretos. Às vezes você mesmo vai precisar fazer algum tipo de refinamento, né? Ou um desenvolvimento em cima disso.
Sim, exato. E eu acho que o chat GPT, né, ele ficou muito comum, acabou ficando difundido de uma maneira muito rápida. Sim. E várias vezes a gente consegue perceber, né, vários cases ali que foram situações que realmente a informação estava completamente equivocada, mas faz parte da máquina. Mas principalmente pensando um pouco ali na parte criativa, eu lembro que um outro case que ficou muito famoso, isso já tem um pouquinho mais, eu acho que mais de um mês, foram aquela inteligência artificial para gerar imagens, né? Suas de diferentes perspectivas, o né? DALL-E e o o Lensa. O Lensa. E uma coisa que sempre fica na minha cabeça, assim, eu acho que, principalmente, né? Acho que duas coisas que me chamaram muita atenção. Trazendo de novo a imagem do Papa, porque realmente é muito real. E é o Papa Francisco. É o Papa Francisco. Você falou Bento XVI. Não, é o Papa Francisco. Aí eu falei Bento XVI, deixa eu ver qual que é o Papa. É o Francisco. É o Francisco, confundi. Tiveram outras imagens dele também. Tiveram uma imagem também, algumas fotos do Trump sendo preso. Muito realista, né? Muito realista. E aí meu ponto é, como está sendo a evolução disso para poder realmente validar que essas imagens são geradas por inteligência artificial ou são reais? É um modelo novo de fake news? Tipo, porque né? A galera, até que ponto que vai, né? Porque a imagem, se ela não existe, igual um texto, um artigo falso, uma informação falsa, é uma informação falsa, é um fake news, né? Sim. Exato. Sobre essa questão, né? Quando a gente olha para esse caso aí do Papa, né? Só para resgatar um ponto que é bacana, né? A AI ela tem diversas ramificações, né, de aplicações, de estudos, né? Essa parte generativa, né, de imagens, né, ela está agrupada, né, num conjunto chamado Stable Diffusion, que é onde a AI ela é basicamente, né, grosso modo, né, alimentada com informações, né? Então isso é um gato, tá aqui para você várias opções de gato. Isso daqui é uma blusa, tá aqui várias opções de blusa. E aí, no processo generativo, o que é feita é a questão combinatória desses dois elementos que vai gerar um novo elemento, que é o caso do Papa Francisco, onde foram combinadas, né, essas diferentes informações para gerar a imagem. Quando a gente pensa sobre esse aspecto, né, de que, poxa, agora isso vai possibilitar um monte de coisa relacionada a fake news, fraudes, etc. Né? O que eu acho que só que acaba sendo importante é a gente lembrar que fake news sempre existiu, sempre vai existir. Agora a gente está dando mais um destaque sobre isso, né? Mas aí, quando você olha para o desafio de você estabelecer uma imagem, se ela é verdadeira ou não, né? Ele é anterior ainda à AI. Né? Já temos Photoshop há muito tempo e já tivemos muitos escândalos por conta de imagens criadas num Photoshop por um designer experiente para poder inventar alguma coisa, né? E até mesmo, né, quando a gente olha, né, aspectos forenses de investigação, existem vários peritos que já há muito tempo, né, são especialistas nesse ramo de análise para poder entender, né, níveis de contraste na imagem, como que ela está aplicada. Existem diversas técnicas, né, entender a iluminação para ver qual que é a confiabilidade dessa imagem. Então, esse já é um desafio que já vinha sendo endereçado ao longo do tempo com a popularização do próprio Photoshop, por exemplo, né? Mas sim, à medida que a AI for ficando cada vez melhor, né? Por exemplo, agora a gente acabou de passar, poucos dias, pelo lançamento da versão 5 do Midjourney, onde ele teve, né, um improvement gigantesco, né, em termos da questão da qualidade da imagem que ele gera. E aí, por isso, né, que a gente até acaba podendo entrar na carta que a gente viu esses dias, né, supostamente assinada pelo Steve Wozniak, pelo Elon Musk, falando sobre a importância, né, de reduzir pelos próximos meses o desenvolvimento de AIs poderosas por conta dos riscos que elas trazem à humanidade se mal direcionadas, né? E aí, a esse respeito, a gente acaba verificando que o caminho natural é uma regulamentação, assim como a gente teve a LGPD a respeito dos dados, vamos passar por isso com a AI também, né? Porque, de fato,
para além das questões sociais, né, de automação de empregos e tudo mais, por mais que a gente saiba que vai levar muito tempo para a AI substituir um humano, a alavancagem que ela já possibilita já é o suficiente para ter uma mudança em termos de empregabilidade, né? Pô, se eu precisava de... Cadê a eficiência? Exato. Você precisava de X horas para fazer uma coisa. Você faz muito menos, você produz muito mais, você precisa de menos pessoas para produzir o mesmo, né? Sim, total. Então, a regulamentação vai acabar entrando, inclusive, nesse tipo de embate de como que está sendo desenvolvido, o que está sendo feito, né? É inevitável, né? É até um ponto que a gente sempre fala, independente da tecnologia aqui, metaverso, NFT, principalmente metaverso, a gente comentou sobre isso. Na época lá do Second Life da vida, ele foi criado com um propósito, né? E hoje ele tem um propósito totalmente diferente. O público que está lá, ele espelha uma sociedade, um comportamento e um objetivo, né? É uma tecnologia que você acaba seguindo por um caminho de consumo diferenciado, né? A própria AI, ele também é um reflexo também dos inputs que a gente coloca dentro da máquina, né? Então, tanto para o lado de fora, para a gente saber se é fake news ou não, tem a análise, né? Na primeira versão lá, que eu fiquei surpreso também da análise que a The New York Times fez do primeiro lançamento, que tinha inputs racistas, inputs que não cumpriam um regulamento, né? Uma lei atual, né? Você tem que seguir algumas regras. Mas olha que interessante que é muito mais do que a tecnologia que a gente está falando. A gente está falando, de uma sociedade que coloca coisas ali que não necessariamente estão corretas, né? E que se espelha numa fake news. Só que a gente olha e fala, a culpa é do AI. Ele está sendo racista. Na verdade, não é AI. Ele é o reflexo do nosso comportamento, né? A gente gosta de falar que, nós vivemos num processo de discussão de tecnologia por aspecto sempre de sociologia, né? Porque é muito reflexo do comportamento, né? A gente teve, né, um caso há uns anos atrás, em 2016, onde teve uma AI da Microsoft que tinha sido lançada, né? Lançaram no Twitter, eu não vou recordar agora o nome da AI, mas quem procurar na internet vai encontrar. E aí essa AI, ela estava aprendendo junto com os usuários do Twitter. E aí, em menos de 24 horas, precisaram tirar do ar porque ela já estava fazendo tweets racistas e com conteúdo de xenofobia, né? E aí, a esse respeito ainda, tem um tópico que é muito interessante, que aí quem quiser procurar no Google, vale muito a pena ser lido, que é sobre os princípios de Asilomar, certo? A respeito de como... Princípios de Asilomar. Que é um... Basicamente, ele foi... criado através de um congresso que aconteceu em 2017 na Califórnia, que ele se propunha justamente a pensar, né, nos limites da AI. E aí, nisso, eles consolidaram, né, uma lista, né, de 23 princípios que aí eles visam regulamentar processos de desenvolvimento da AI, de validação, questões éticas, né, e de aplicabilidade, justamente para como que a gente cria, né, um arcabouço que vá deixar mais seguro esse processo de implementação da AI, né? Até mesmo, né, naquela carta, né, onde o Elon Musk pede, né, supostamente o Elon Musk pede essa pausa, ele acaba citando esses real princípios. Mesmo essa carta? Porque, isso que vocês falaram, eu não acompanhei, mas... pelo menos, eu não consegui encontrar a comprovação ainda, né? E eles também não vieram a público recente. Não vieram a público ainda. Talvez eu não tenha acompanhado ainda, porque a carta foi veiculada no dia 29, né? Então, hoje aqui pra gente, hoje que a gente está gravando é no dia 31. Muito novo ainda. Então, para quem tá assistindo aí, já vai saber da resposta, né? Mas se for verdade... né? É preocupante, né? A gente Não, é preocupante assim, pelo aspecto que, sim, devemos nos preocupar e não é tão preocupante porque, sim, a galera tem visibilidade que tem que criar uma regra, né? Eu acho que isso acaba sendo parte natural de qualquer novo mercado que disrupta.
tudo que disrupta, em algum momento passa pela regulação. Quando você olha no passado, o surgimento de automóveis não tinha regulação, passou a ter. Hoje a gente tem regulação a respeito de emissão de carbono, temos regulação em diversos aspectos. A área médica também tem regulação para tudo que é tipo de coisa, né? E no passado, a descoberta, né, da penicilina, por exemplo, foi um acidente por conta de um laboratório que estava sujo, né? Não foi um processo de pesquisa, né? Então, eu acho que a AI vai passar pelo mesmo processo, né? Ela surge, à medida que ela surge, traz benefícios que incentivam a adoção, mas, ao mesmo tempo, traz preocupações e consequências negativas caso seja mal utilizada. E aí cabe a nós entender, né, esses pontos diferentes para começar a criar esse arcabouço de modo que a gente traga, né, tenha o melhor dela sem as consequências negativas que poderiam ter. Né? Exato. E assim, eu acho que um ponto que a gente está tocando, né? A inteligência artificial, por trás, ela tem um banco de dados, sendo bem simplista. E quando a gente pensa, olha, um aspecto que em vários episódios a gente comentou isso, né? A gente olha o Web 2, a gente vê que acabamos falhando na parte de descentralização. Hoje eu não consigo usar o WhatsApp, você o Telegram e eu te mando a mensagem, né? Hoje são totalmente plataformas completamente separadas. Quando a gente pensa nisso, na inteligência artificial, nos modelos, a base de dados mais eficiente, ela vai acabar gerando AIs melhores, né? Eu sei que tem a parte também do modelo, né? Ele conseguir trabalhar, mas como a fonte primária é o dado, aquelas empresas ou as iniciativas que tiverem as melhores bases de dados provavelmente terão as melhores AIs. Isso é verdade, né? E isso é inclusive a parte mais interessante que acaba tendo, né? Como, de fato, você ter acesso a uma base rica vai proporcionar que você tenha o desenvolvimento melhor, principalmente de AIs que são baseadas em um modelo de aprendizagem orientado a dados, né? Por exemplo, um caso de um deep learning da vida. E é até por isso, né, que empresas como o Google têm uma possibilidade gigantesca disso, porque eles passaram, né, mais de 20 anos classificando toda a internet, guardando um volume monumental de dados e categorizando. E aí, a partir do momento que você desenvolve uma AI, você já tem todo esse dado guardadinho para poder alimentá-la, né? Mas, claro, também existem vários debates que também surgem a esse respeito. Por exemplo, quando a gente olha do ponto de vista de artes generativas, né? O que é referência, o que é plágio, por exemplo? É uma discussão que está muito em alta. Quando você tem um Midjourney, né? E você fala para ele, eu quero que você faça uma obra de arte de um gato tomando um picolé enquanto ele... joga a bolinha pro alto. Joga a bolinha pro alto. Né? E aí, só que eu quero que você faça isso no estilo artístico de Van Gogh. Midjourney vai conseguir fazer isso para você. Né? Justamente porque através, né, do modelo de Stable Diffusion ele consolidou todas essas informações e aí traz isso e cria uma nova representação. Que, de certa forma, é o processo criativo de qualquer artista, né? Todo artista, muita gente fala, né? Tudo é referência, né? Um bom designer, já fala, né? Ele é feito pelas referências que ele teve na vida, né? Quase Lavoisier, né? Lavoisier que fala, né? Nada se cria, tudo se transforma, se né? transforma. Então, só que aí, ainda assim, isso está levantando um debate gigantesco em torno dos direitos autorais. Porque até mesmo nessa linha de Stable Diffusion, existe um conceito chamado Refusion. Refusion é a Stable Diffusion para criar sons. Então, você poderia alimentar uma AI baseada em Stable Diffusion e Refusion para que ela colete todo um acervo de músicas de um artista ou de um gênero e a partir disso ela cria músicas novas, né? Isso já existe. Ainda está maturando, mas já existe. Não foi pro mercado ainda. Quando for, estoura. E aí, como que fica isso em termos de direitos autorais? Quando você criar, por exemplo, uma nova música da banda X, mas que não mas que usa muitos componentes que são características muito claras daquele estilo ou daquela banda, por exemplo. Então, e aí entra a questão regulamentação, que vai trazer para a gente, por exemplo, uma verificação
né, legal, você tem uma AI. Que dados você usou para treinar? Se você usou a minha música, né, você usou algo que é de minha propriedade para que você monetize isso de alguma forma. Então, teoricamente, você deveria me pagar royalties. Mas e um outro... por exemplo, eu gosto muito de blues. E aí você vê lá, por exemplo, o T-Bone Walker, que foi um grande músico, né, que inspirou toda uma geração, né, também focada em blues. Poxa, se a gente for parar para pensar, boa parte dessas pessoas também se apropriou desse material de alguma forma, processou internamente e compôs algo completamente novo. Elas pagam direito? Mas e aqui? A AI vai ter que... Quem é o dono da AI vai ter que pagar? Como que vai funcionar isso, né? Ainda tem um debate muito grande sem conclusão, né? É bem complexo, né, esse tema. Total. E até mesmo esses aspectos que a gente tem discutido bastante também na Web3. E aí a gente puxa até um gancho também para você compartilhar seu conhecimento relacionando a isso, né? Porque, querendo ou não, todas as novas tecnologias, elas passam por esse processo, como você disse, né? De você tá aprendendo alguma coisa nova, você vai se esbarrar em alguma necessidade. Seja um Uber, quando entrou no mercado, que teve toda aquela cadeia para criar uma disrupção. Seja a AI, que, putz, teve uma pesquisa que eu fiquei, assim, assustado, né? Minha formação é designer, então quem veio, embora eu não trabalhe na área, mas quem vê lá o impacto que tem no tempo do designer, né? Você contrata um designer para fazer, para quem conhece designer conhece, quando eu trabalhava com design gráfico, 1000 slices, né? Cortar 1000 imagens. Antes te saiu uma solução. Mas hoje a solução é ainda melhor. Então você cai de 100% para 50% do time que você precisa. Então, você pode contratar 2 designers para um volume maior. Então, você já começa a ver também uma efetividade para o lado do empregador, mas para o design em si, cara, ele está começando a perder um pouco esse lado produtivo. Ele tem que ir mais para o lado básico, criativo, né? De imaginar como vai solucionar aquela coisa. Mas toda a função que a gente vê uma questão também assim, como você lida com inovação, mas quando você lida com as mudanças, né? Eu acho que até isso deve ser uma matéria que deveria estar na escola, né? Como você lida com mudanças. Porque, tem muita gente que está tentando ainda segurar na cadeira e falar, não, por exemplo, eu sou designer, vou continuar meu processo do jeito que estou. E o designer que entende que aquilo ali pode ser algo que ele vai ganhar mais tempo, ele cria outros pontos que ele pode faturar em cima, né? Então, vejo muito essa necessidade de cada vez mais você ter que se inovar, né? Adaptar. E você, como profissional na área de inovação, é um desafio grande, né? Tipo, todo momento tá saindo uma tecnologia nova, você tá dentro de um mundo AI, Web3, NFT, metaverso, realidade virtual, como você já empregou. Como que é lidar, né, com essa atualização? Porque, cara, você tem que estudar pra caramba, tem que estar sempre preparado, né? Eu entendo que acaba sendo um mercado onde você realmente tem que gostar do que você faz, né? Se você for buscar, por exemplo, exclusivamente uma motivação fora daquilo que é a atividade em si, você provavelmente em algum momento vai ficar desmotivado, porque sempre tem algo novo, né? Sempre tem algo para ser estudado. Toda a informação que você tem nunca vai ser suficiente. Por isso que é muito importante, né? Quando você pensa, né, em trabalhar, né, com inovação, principalmente essa questão de ficar antenado com o que é novo, tem que ser algo que você tenha prazer naquilo por si mesmo, né? Outras questões que acabam sendo importantes no meu entendimento quando a gente pensa em trabalhar com inovação e principalmente aplicar a inovação, é que algo que acaba sendo muito comum que a gente vê por exemplo, surgiu o metaverso, né? Não, surgiu o NFT, por exemplo. Agora existem NFTs. Quero fazer NFTs porque sim. Tá na moda. Exato. Isso é um problema gigantesco, né? Você tentar aplicar algo sem conhecimento de causa ou com um conhecimento muito superficial é algo muito perigoso, porque você provavelmente vai errar. Né? Não vai ter consistência, né? Exato. No primeiro tombo, falar, não, exato. Deixa pra lá. Isso é um ponto que acaba sendo interessante, porque contribui, inclusive, para
para não adoção de uma série de tecnologias, né? Trazendo o lado de NFTs, por exemplo, a esse respeito, né? Diferente de todo o arcabouço de tecnologias emergentes que a gente viu, né? Realidade virtual, realidade aumentada, componentes eletrônicos, né? Que tem uma curva de entrada muito mais tranquila, né? No caso de NFTs não é assim, né? Vira para alguém e fala assim, preciso que você compre essa NFT aqui. Essa pessoa vai ter que criar uma carteira MetaMask, assinar um smart contract junto com uma OpenSea, vai ter que fazer uma conta na Binance, comprar Ether, fazer a transferência para a carteira, para ir comprar, para depois, por exemplo, acessar o Discord e acompanhar aquela coleção. Vai explicar isso. Exato. E aí, então, você percebe que, no caso das NFTs, você não pode simplesmente sair aplicando uma estratégia massificada para uma marca atrelado a isso. Né? E muitas marcas tentaram fazer isso e obviamente, não tiveram resultado nenhum. Né? Justamente por quê? Porque é necessário, né, o entendimento da tecnologia que você deseja aplicar. Legal, você tem interesse sobre aplicar AI, aplicar NFT, ter uma presença no metaverso? Primeiro passo, metaverso. Como eu entro no metaverso? Se você não sabe nem entrar no metaverso, né? Exato, dificilmente você vai desenvolver uma estratégia bacana. Né? E até o como e também aquele básico, né? O porquê. Por quê? Exato. Por que eu quero entrar no metaverso? Que é como você falou agora, né? Tipo, às vezes a galera vai no calor da emoção da moda, né? De tipo, vou fazer o negócio, não sabe o porquê, não sabe como, não sabe quando, não está preparado tecnicamente para assumir uma responsabilidade dessa, nem tanto interno, nem como público, não conhece o próprio público. Então, tem vários fatores que faz o cara... Ah, beleza, eu vou, mas na primeira escorregada, acabou, né? Exato. E aí acaba que, por exemplo, a gente passou por um hype muito forte, né, de metaverso e NFTs que passa por um processo natural de arrefecimento. De bear market. Mas boa parte desse arrefecimento ele está muito ligado a essa questão de que a forma que foi implementado, em muitos casos, foi abrupta, né? Foi sem realmente saber como esse conjunto de tecnologias pode ajudar uma marca ou até como criar um ecossistema relacionado a isso que seja produtivo, né? E entra uma outra questão que, né, quando a gente fala, né, em projetos de inovação, que é muito importante, né? Inovação, né, é fazer o novo, fazer o que teoricamente ainda não foi feito. Então, a inovação, ela equivale a você pegar um barco e entrar num nevoeiro. Você não sabe o que tem ali dentro. Pode ter coisas incríveis, pode ter diversos desafios. Só que, muitas vezes, dependendo da empresa, acaba querendo tratar a inovação da mesma forma que trata as questões do dia a dia, esperando um nível de previsibilidade que não pode ser alcançado, né? Então, tratar a inovação é estar disposto a errar, a fazer correções de percurso, a conhecer coisas que não conhecia antes, por mais que a gente se prepare, né? Fazer algo que é novo vai trazer novidades. Total. E isso a gente vai passar ainda muito em relação ao próprio mundo da Web3 e também em relação à AI. E acaba sendo, né, de novo, né, puxando a questão do Gartner Hype Cycle, né, onde você tem toda uma expectativa que é criada e aí depois, como muitas dessas expectativas são frustradas, tem uma queda de expectativas ou até mesmo de adoção da tecnologia, para que aí sim ela se consolide e encontre o lugar dela, né, de produtividade, onde a gente sabe para que ela serve mesmo. Né? Sim, e eu acho que até, o Vitor, complementando, o que eu enxergo essas inovações, elas realmente só conseguem ter uma escalabilidade a partir do momento que elas são simples, né? A gente pega, por exemplo... Tem a fricção, né? Inteligência artificial, a gente nem estava falando disso. Surgiu o ChatGPT, mudou tudo. Sim. Do nada, assim... Foi um choque. Ninguém comentava muito sobre Apesar que isso. começou muito assim com Lensa, né? Que começou a levantar, algumas aí dá o imagens. i, aí a galera já começou a ficar preocupada.
Aí veio o chat, né? Eu acho que ele trouxe de uma maneira muito simples, né? Assim, qualquer pessoa que nem tenha conhecimento consegue chegar lá, utilizar como utiliza o Google. Ficou muito simples. Eu acho que o fato das inovações, quando as inovações elas são simples de serem implementadas e utilizadas, fica muito mais fácil realmente a difusão na sociedade. Então, se a gente fosse pegar e parar, né, pensando assim como uma pessoa leiga de fora, ela fala, cara, eu faço a mesma coisa que eu fazia no Google, só agora eu vou ter resultados melhores. Não teve um impacto, ela não teve que, eu vou precisar baixar uma aplicação nova, eu vou precisar mudar totalmente. Não tem. A NFT é um bom caso, né? Não tem nada disso, né? Então, quando a gente pensa nessa evolução, por mais que a tecnologia ela seja exponencial, talvez a adoção dela está muito mais conectada a essa praticidade que você vai ter no dia a dia. E eu acho que o ChatGPT ele conseguiu trazer essa simplicidade de uma maneira, assim, uma coisa que é complexa, né, inteligência artificial, de uma maneira muito simples, que qualquer pessoa consegue entrar lá e até gosta de ficar brincando. E quando a gente fala da eficiência, ele trouxe eficiência, porque antes você entrava no Google, você ficava ali perdendo tempão, olhando vários links que não tinham nada a ver. E ele traz essa eficiência já de trazer a resposta de cara mais rápido. Mas, ao mesmo tempo, eu queria até para a gente puxar um tema, a gente está falando sobre coisas negativas, que podem ser relacionadas com inteligência artificial. Uma coisa que vem na minha cabeça era uma discussão que a gente já tinha com o Google, né, que é a questão do... os links que são os primeiros, eles vão ser mais acessados. Então, se você está com a página lá no décimo, tudo isso, provavelmente você não vai ser conhecido. Então, provavelmente quem tem mais dinheiro vai pagar mais, vai ficar lá e aí você acaba gerando aquele ciclo, né? Ciclo vicioso. Quando a gente fala em inteligência artificial hoje, a gente chega lá no ChatGPT e fala assim, me indique um livro. Os livros que ele indicar, provavelmente podem ser os mais lidos, né? E ele pode, como ele está consultando uma base de dados, ele pode ter um viés. Dependendo de quem escreveu assim, esses são os melhores livros. Porque os melhores livros, para mim, é diferente do que o seu, diferente do Vitor. Cada um vai ter os melhores livros. E aí você vai formando quase que um consenso que aqueles são os melhores livros. Então, essa preocupação, que eu acho que é um dos pontos a mais será que as informações, a gente, em vez de aproveitar o leque de informações que a gente tem hoje, a gente não vai centralizar e diminuir em poucas informações e essas informações muito direcionadas? Que essa é uma discussão, acho que também muito interessante quando a gente pensa em centralização dessas inteligências artificiais, né? Se eu busco só no ChatGPT, eu vou consumir só ali o que eles julgam na base de dados deles que são os corretos, que é a parte correta. E aí você tem toda uma implicação perante a sociedade, histórias, porque um ponto que acontece, né, na história, a gente está na sala aqui gravando. Aconteceu uma situação, caiu a luz. Você vai entender de um jeito, o Rafa de um jeito e eu de outro. É normal, a gente tem perspectivas diferentes. Sim. Será que o ser humano, essa visão de história, de perspectivas diferentes, a gente está sendo um pouco, vou dizer assim, ameaçado com essa adoção em massa da inteligência artificial? Eu acho que a gente tem aqui, né, um conjunto de informações bastante amplo, muito interessante para a gente pensar em vários aspectos, tá? Então, começando sobre a questão que você tinha falado inicialmente, da questão da adoção do ChatGPT por conta, né? Poxa, surgiu o ChatGPT e está todo mundo usando e ele é muito fácil e tudo mais. De fato, um ponto que é muito legal da gente trazer é que o ChatGPT, ele é uma implementação do GPT, né? O GPT, que agora inclusive foi lançada a versão 4 pela OpenAI, ele é, grosso modo, um engine que você pode consumir ele como um software as a service para, inclusive, criar os seus próprios modelos de treinamento de AI. É open mesmo? Exato. Né? Isso é um outro ponto, né? Sim. Mas ele... acaba que o ChatGPT ele serve como uma vitrine de, olha só como a gente pode usar a AI e nisso promover, por exemplo, o GPT-4, né? Mas antes, né, do ChatGPT, a gente às vezes acaba ficando com a impressão, mas não tinha nada assim, né? Já tinha, né? Com o GPT-3, por exemplo, e esse causou um furor há uns anos atrás dentro da comunidade de desenvolvimento, já era possível você, através da implementação do GPT-3,
criar protótipos funcionais de aplicativo e ele gerava para você todo o código em React ou na plataforma que você queria, criava, por exemplo, precisa de um aplicativo que ele tenha uma tela de login e um campo e um formulário de contato. Blum, ele gerava para você. Código. Já tinha. É que naquele período era algo que estava direcionado a um público muito mais restrito. O ChatGPT, ele criou um negócio que é tão amplo que aí ele explodiu realmente, mas para trazer uma tecnologia que nem pode dizer, né? Nem é tão nova assim, né? Para um contexto onde ela tem visibilidade, aí acabou promovendo o GPT-4 e agora você tem diversas outras implementações de GPT-4 surgindo. Por exemplo, o Bing, que agora tem, né? O Bing da Microsoft tem uma implementação que usa, né, como base o GPT-4. Fora isso, tem um outro ponto que você tinha comentado logo na sequência, Da publicidade? sobre a questão... Das informações centralizadas, Isso, né? a questão das informações centralizadas e o fato de que quando você acessa um ChatGPT, por exemplo, você vai ter um conjunto de resultados e isso pode estar extremamente enviesado. De fato, isso é uma questão muito importante que, inclusive, vou bater sempre nessa tecla, né? A regulamentação é algo que pretende endereçar para a gente entender como esses modelos são construídos, que dados estão sendo utilizados, né? Mas aí tem até um paralelo muito interessante que dá para trazer também, que existe um engine, né, mantido pela Apache, que é uma empresa de tecnologia, chamado Solar, né? Esse engine, ele era utilizado basicamente, né, um engine bastante antigo já, para classificação de dados com foco em busca, tá certo? Então, vamos supor, você quer lá fazer uma busca, um sistema de busca num site, o padrão, como que é? Qual que é a string que você está me dando, né? Que é esse texto, eu vou ver aquele conteúdo numa base de dados que tem a maior quantidade de ocorrências naquilo e eu ordeno por essa quantidade Por proximidade, seria? Não. O modelo padrão, né, de busca em base... Sim. É aquilo, vamos supor, que você colocou bola, e aí eu tenho um artigo que aparece a palavra bola 10 vezes, outro aparece 9, por isso esse é teoricamente mais relevante. Mas por quê? É uma busca mecânica em relação à quantidade de ocorrências, Legal, mas ela não é uma busca assim. contextual, né? Quando a gente olha, por exemplo, para um sistema como o Solar, ele muda o modelo de classificação. E outros sistemas, você pode ter até, por exemplo, uma busca que ela é retroalimentável. Então, por exemplo, o usuário fez uma busca, apareceu uma quantidade de resultados, mas ele clicou no segundo link. A própria busca aprender que o segundo link, na verdade, é mais relevante do que o primeiro. E até mesmo, se depois que ele acessou esse link teve algum tipo de bounce ou ele simplesmente encerrou, você pode classificar essa efetividade e ir melhorando essa busca. E aí, baseado nesse tipo de tecnologia, nos primórdios, né, da Amazon, eles usavam Solar para poder fazer a classificação de uma home personalizada por usuário. Então, por exemplo, você acessou o site da Amazon, navegou numa série de produtos, né, que são diferentes do leitão. E aí, a partir desse aprendizado, a home, né, da Amazon, ela era montada na época com Solar, hoje os engines foram se transformando, mas aí era montada uma home personalizada para você e uma para você. Revolucionou, né, o mundo do e-commerce. Exatamente. Aí a Amazon estourou com isso. Exatamente. E aí, quando a gente olha, né, para a implementação do ChatGPT, ele dá um passo nessa direção também, onde, inclusive, né, quem fizer a experiência de ter uma conversa com o ChatGPT, dar algum conjunto de tasks para eles, vai perceber rapidamente que quando ele vai te dando as respostas, ele mantém o contexto da conversa. E aí, nesse sentido, quanto mais informações ele tem, né, inputs sobre você, mais ele vai direcionar esse conteúdo. Então, essa questão, por exemplo, de indicação de livro, muito provavelmente eu entendo que ele vai te dar um conjunto de livros diferente do que ele vai dar para o leitão, mas... É claro, de novo, regulamentação. Será que dá mesmo? Sim. Como que está funcionando esse engine? Né? Porque às vezes a gente vai achar que ele está sendo preciso para a gente e na verdade não. Né? O que é onde está o risco. Ou acontece, no processo de regulamentação, vai ter que vir um tópico de publicidade ou de inferência comercial, né? Porque... o cara vai dar o resultado, né? Sim. E aí vai ter que ter uma análise comparativa de que realmente aquilo que ele está dando é verdade ou ele está criando de publicidade para
querer ganhar. Eu vejo muito uma questão assim de ele dar o resultado e também dar o resultado publicitário. É. Né? Ele dá o resultado lá igual uma publicidade, ele vem com o sponsorship ali embaixo e ó, porém um livro que nós indicaríamos para você, né, com que tá com desconto tal na Amazon ou amanhã é esse. Vai ter entrada aí, Com porque disclaimer, né? uma hora ou outra tem que monetizar. Tem. Embora a gente tá pensando na solução de front ali que nós estamos utilizando lá no chat, né? GPT, da OpenAI. Mas é como que você falou, né? O OpenAI é o OpenAI mesmo, né? Você utiliza a aplicação, né? Em outros sites, outros aplicativos, etc. Né? Isso, você pode trabalhar com ela como sendo um engine de processamento que você alimenta com os seus dados, treina ela e aí ela te ajuda a lidar com um conjunto de tasks, né? Um ponto que acaba sendo importante, né, que é até o que tenta ser endereçado, né, lá nos princípios de Asilomar que eu tinha comentado, é justamente a questão da implementação ética da AI. Que é como que a gente consegue, né, não só passar por procedimentos que sejam transparentes para a gente em termos de uma implementação que siga um padrão de ética legal, mas como tornar isso auditável, né? Seja para um órgão regulador, seja para o próprio consumidor. E isso, né, como qualquer tipo de processo de implementação de uma nova tecnologia, vai se acomodando com o tempo, né? Tanto que, por exemplo, né, quando você tem numa rede social um product placement, algo que é realmente pago, você precisa falar que aquilo é uma publicidade, sim, né? Sim. Então, isso vai passar a acontecer também com as AIs também, à medida Deverá, que... né? Deverá, né? A gente já está caminhando já para o final aqui. Eu queria só aproveitar, Rafa, para poder implementar a última pergunta, que ela vai estar muito relacionada com redes sociais. A gente está falando aqui de redes sociais, e quando a gente pensa hoje nos algoritmos de redes sociais, muitos dos pontos, né, quando a gente fala de fake news ou fala até mesmo do ódio, que acaba muitas vezes assim, sendo impregnado na rede social, né? Então, o ódio ele tende a aprender muito mais do ser humano do que às vezes as coisas positivas. Então, se você entra na rede social, pessoas assim que você conhece, às vezes você vai seguir ela na rede social e fala, cara, quem é essa pessoa que tá aqui? É uma pessoa totalmente diferente do que eu conheço, porque às vezes vai consumindo conteúdo ali, vai ficando preso cada vez conteúdos mais radicais e muitas vezes no sentido negativo. A gente pensa na inteligência artificial, né? Muito usando como base esse modelo de reaprender. Eu vou pontuar aquilo que a pessoa acaba levando mais tempo. Só que se aquilo que a pessoa leva mais tempo, ela representa um gap do ser humano. Uma coisa negativa do ser humano. Que foi o que eu acho que a rede social mostrou. A rede social nada mais foi, né? Pelo menos na minha visão, os algoritmos mostraram assim. O ser humano, ele gosta ele tem uma tendência a gostar muito mais de coisas negativas, de ficar ali brigando, do que coisas positivas. E a inteligência artificial, a partir do momento que a gente tem esses modelos que usam o feedback do tempo todo, né, para poder ir melhorando, talvez ela demonstre mais gaps que a gente tem. E esses gaps, eles podem se impactar na sociedade como um todo. Como que se enxerga isso? Se enxerga assim que existe realmente esse receio? Hoje existe alguma frente de estudo sobre isso? Porque eu entendo que realmente é um ponto que a inteligência artificial ela vai fazer que a gente nos conheça mais, né? E dá até medo, porque esses gaps é muito o que tem acontecido agora, e que eu não tô recordando bem o que aconteceu no detalhe, mas que é um caso parecido com o que você acabou de falar, né? Que a máquina aprendeu no Twitter, né? Como capturar todos esses pontos, que são pontos que nós não sabemos lidar, que são pontos que muitas vezes o Twitter não consegue controlar pelo volume que tem, mas que eles utilizam esse espaço para atacar. Sim, exato, né? Quando você tem um engine que passa por um processo de treinamento onde o desenvolvimento dele está atrelado aos dados que ele está consumindo, naturalmente, se entra dado ruim, vai sair dado ruim. Com certeza. Tanto em termos técnicos a respeito de não ser eficiente, porque o dado ele tá muito, não está numa granularidade boa, quanto o que qualitativamente representa esse dado, né? Então, se você ensinar uma AI a ter um comportamento racista,
e ela não tem nenhum tipo de freio para isso, ela vai replicar esse comportamento simplesmente porque foi o parâmetro que ela recebeu. Né? Por isso que o processo de aprendizado ele tem que ter validações constantes, filtros em relação aos dados imputados, né? E acompanhamento. E, claro, né? O próprio processo de criar estruturas que viabilizem isso é importante. A gente teve, né, que a gente comentou mais cedo, o caso da AI da Microsoft, que tinha sido contaminada com informações ruins e por isso começou a apresentar esse comportamento tóxico, que demonstra claramente essa necessidade da criação dessas estruturas de controle, mais para frente uma regulamentação, mas também, né, acaba que esse assunto também não é muito novo. Tempos atrás estava sendo questionado até mesmo sobre manipulação em eleições americanas através de mídias sociais pela forma que os algoritmos estavam sendo desenhados para aumentar o alcance de conteúdo, né? Então, faz parte desse desenvolvimento de regulamentação e trazer transparência e visibilidade que culminou, né, num GDPR e numa LGPD, que a gente tem aqui, né? Show de bola. Galera, o assunto tá bom. A gente continuaria aqui por horas, porque o Odo, cara, é um crânio. Tipo, você falando aqui, ele vai longe. E ainda fica o convite para os próximos. Tem tema bastante pra gente comentar. E eu sei que você manja pra caramba de outros temas de tecnologia, né? Vai ajudar bastante a gente a aprender aqui. Sim, com certeza. O público que tá aí em casa também assistindo... Também fique à vontade para mandar perguntas, para mandar sugestões de temas que você gostaria de ver. Se você quer ver o Odo aqui de novo, se você gostou dele ou não gostou, manda mensagem, ele vai ver depois. A gente está caminhando para o final. Antes de terminar aqui, ó, curta a página, comente, compartilhe, siga a gente aí. E para finalizar, eu gostaria que você desse suas considerações finais e falasse também onde encontra o Odo. Site, contar. Óbvio, o site já ajuda bastante. Eu acho que fica à vontade aí, seu espaço. Primeiramente, obrigado pelo convite. Achei muito legal essa conversa. Estou à total disposição também, né? Tem muitos temas, seja sobre esse assunto, seja sobre outros relacionados à tecnologia, inovação, metaverso, NFTs. São assuntos deliciosos da gente tratar, para trazer, né? As pessoas podem me encontrar no meu site pessoal, odo.technology, e também eu publico alguns textos no Medium, então medium.com/@odotechnology são os principais caminhos, e lá vocês vão encontrar links para outras redes sociais também. É isso. Legal, galera. Agradeço. Manda aí. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Odo. Obrigado, Rafa, mais uma vez. E, pessoal, não deixa de comentar, seguir. Acho que é um bate-papo bem... É bom. Um bom lembrete. Odo, obrigado. Obrigado. Cara, valeu mesmo pelo tempo aí, por todo o ensinamento. Até a próxima, cara. Valeu. Um abraço. Obrigado, tchau. gente. Tchau, tchau.